E o próximo passo, para nós conseguirmos descrever bem o comportamento de um gás ideal do ponto de vista da termodinâmica, é nós conversarmos a respeito da energia interna, certo? Como nós vimos na primeira lei, variação de energia interna é calor menos o trabalho. Mas a pergunta é, o que seria essa energia interna? A energia interna é, como o próprio nome já diz, a energia armazenada dentro do gás, certo? E aí, se o gás for um gás monoatômico ideal, como nós consideramos, por exemplo, nós consideramos que um gás monoatômico ideal, ele, por ser ideal, as moléculas no seu interior não interagem entre si, certo? Então, todas as moléculas que estão lá dentro, elas não vão fazer interações entre si. Elas vão interagir apenas com as paredes do recipiente, certo? Portanto, não vai existir energia potencial entre essas moléculas. A única energia do gás monatômico ideal é a energia cinética. E da parte de teoria cinética dos gases, que vem lá da física estatística, a gente tem uma equaçãozinha que correlaciona a energia cinética de uma molécula, de um átomo, né, de um gás monatômico, nesse caso, de um átomo, com a sua temperatura. O que a gente sabe? A gente sabe que a energia cinética de um átomo, de uma molécula, vai ser igual a 3 meios de Kb vezes a sua temperatura. Onde o que é esse Kb? Esse Kb ele é a constante de Boltzmann, certo? E a constante de Boltzmann, para a gente, ela sempre vai ser igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 mol por Kelvin. Perdão, mol não. 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Afinal, ela é uma medida de energia. Então, 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. É claro que talvez você nem conheça Kb, porque você não está acostumado a descrever a energia cinética de um átomo. Você está acostumado a descrever a energia cinética de um mol de átomos, né? Porque a gente nunca trabalha com um átomo só. É muito pequeno, muito pouco, não dá nem para medir. Nós geralmente vamos trabalhar com quantidades macroscópicas, afinal, a termodinâmica ela é uma área que estuda grandezas físicas, que tem explicações microscópicas, mas o estudo é macroscópico, certo? Então, macroscopicamente, a energia cinética, a energia interna de um mol de gás vai ser a soma das energias cinéticas de todas as moléculas constituintes desse gás. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar a nossa energia cinética de um átomo pelo número de átomos que nós tivermos na nossa amostra. Dessa maneira, senhores, a nossa energia interna, que a gente chama por U, ela vai ser o número de átomos da nossa amostra. E o que é o número de átomos da nossa amostra? É o número de mols, Nzinho, que a gente costuma trabalhar já, vezes o número de Avogadro. Onde o que é o número de Avogadro? Ele é o número de moléculas, o número de átomos nesse caso, dentro de um mol, certo? O número de Avogadro, o número de moléculas, o número de átomos dentro de um mol, certo? E aí, nesse caso, o número de moléculas, para ser mais específico. Isso vai ser o próprio número de átomos, só nesse caso do gás sendo monoatômico, porque ali cada molécula é um átomo, certo? Então, número de mols vezes o número de Avogadro, nesse caso vai me dar o número de moléculas, o número de átomos do meu gás monatômico ideal. E aí eu vou multiplicar isso pela energia cinética de cada uma das moléculas, ou seja, multiplicar isso por 3 meios de kBt. Onde, só a título de curiosidade, para quem não se lembra, esse número N, que é o número de Avogadro, ele vai ser calculado não, né? Ele é definido como 6,02 vezes 10 a 23
E aí até tem unidade, mas não costuma se colocar, né? Mol elevado a menos 1, porque é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol de um dado gás, certo? E aí, senhores, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui N vezes Kb, certo? Vai ficar 3 meios de Nzinho vezes Nzão vezes KBT. E esse Nzão vezes Kb é algo que a gente usa tanto, mas tanto que a gente até vai dar um nome especial para ele. A gente vai falar que Nzão vezes Kb é a constante universal dos gases. Nzão vezes Kb é a nossa constante universal dos gases, que no caso vai ser 8. Você pode determinar também multiplicando esses dois valores, né? Vai dar 8,31 Joule por mol Kelvin, certo? 8,31 joules por mol Kelvin. E aí, dessa maneira, nós podemos concluir que eu consigo escrever a energia interna de um número nzinho de mols de um gás monatômico ideal como 3 meios, vamos lá, ó, U vai poder ser escrito como 3 meios de Nzão vezes Kb vai dar R. O Nzinho continua, então N, R, T. Onde, o que é o nosso R? O nosso R é a constante universal dos gases. Beleza? Olha, essa relação é importantíssima, só que você precisa tomar um cuidado, hein? Ela só é válida se o gás for monoatômico e ideal. Geralmente, para provas mais simples, a questão deve falar, né? Mas se a questão não falar nada, ela muitas vezes está pressupondo que o gás é monatômico ideal. Agora, para as provas mais elaboradas, eu sugiro que vocês não pressuponham o gás como monatômico ideal de cara. Ideal, ele geralmente vai ser. Agora, ele não precisa ser necessariamente monoatômico. Por quê? Porque nós podemos calcular o valor da energia interna para outros tipos de gás através do que a gente chama de princípio da equipartição da energia. O que quer dizer esse nome enorme? O princípio da equipartição de energia, ele diz o seguinte para a gente, pessoal. Ele diz que a energia interna de um gás, ela está relacionada com o número de graus de liberdade desse gás. Como assim graus de liberdade? Grau de liberdade das moléculas, né? Elas podem andar em quantas direções? Elas podem realizar quantos tipos de movimento? Quantos graus de liberdade o movimento dessa molécula possui? Por exemplo, olha, se eu prender um giz aqui na beirada da lousa e ele só puder se mover aqui em cima, ele vai ter um grau de liberdade, que é a única direção que ele pode se mover. Ele pode se mover em uma direção só. Agora, se eu tiver um giz dentro do plano da lousa, ele tem 2 graus de liberdade, ele pode se mover dentro de um plano. Se eu tiver o giz aqui no R3, aqui dentro da sala, em 3 dimensões, ele tem 3 graus de liberdade, né? Ele pode se mover na horizontal, na vertical, e além disso ele pode se mover também nessa profundidade, certo? Então, os graus de liberdade vão estar relacionados a isso, tudo bem, senhores? E aí o princípio da equipartição de energia diz que a energia interna de um gás, ela depende apenas de 2 coisas, ela depende da temperatura e ela depende do número de graus de liberdade que as moléculas desse gás possuem. Então, a gente vai falar que U vai ser um Izinho, onde Izinho é o nosso número de graus de liberdade. Nós não vamos usar N porque a gente já usou N demais, né, gente? Então, Izinho vezes meio, já vamos escrever para um mol, então, vezes meio de nRT. Então, para a gente, a energia interna de um gás vai ser o número de graus de liberdade desse gás, vezes meio de nRT. Beleza, senhores? E aí, sabendo disso, o que nós temos que fazer é estudar o número de graus de liberdade dos nossos vários casos de gás. Vamos lá, ó. Primeiro caso,
Vamos rever, né, o cara que a gente já estudou aqui no começo. Se eu tiver um gás monoatômico, um gás monoatômico, gente, ele não tem a liberdade de girar, certo? Porque ele não tem, as moléculas, elas não têm dimensão considerável para a física. Então nós vamos considerar que as moléculas desse gás, elas são aproximadamente pontuais. A gente vai considerar que elas são pontinhos, inclusive isso é uma das considerações para o gás ser ideal. Então nós vamos considerar moléculas pontuais, com dimensão desprezível, certo? E além disso, como elas vão ser pontuais, cada átomo é pontual, deixa eu formular melhor, né? Cada átomo vai ser considerado pontual. Ele sendo monatômico, algo pontual não tem o grau de liberdade de girar. Por exemplo, em estática do ponto material, você não considera o efeito de rotações do corpo, porque afinal ele é um ponto material. E aí é o mesmo caso aqui no gás monoatômico. No gás monoatômico, nós não vamos considerar o grau de liberdade da rotação. Então, o nosso átomo, que eu vou representar aqui por uma bolinha, ele vai ter 3 graus de liberdade possíveis. Ou ele se move no sentido do eixo Y, ou ele se move no sentido do eixo Z, ou ele se move no sentido do eixo X. Essas são as 3 opções de direção para que esse gás se mova, né? Ele vai estar confinado a ter apenas graus de liberdade dentro dos eixos X, Y e Z. Certo, gente? Então, nós vamos falar que nesse caso, o gás monoatômico, ele vai ter 3 graus de liberdade, certo? Então, se o gás é monatômico, ele tem 3 graus de liberdade. Em outras palavras, o I desse gás será igual a 3. E se o I é igual a 3, nós concluímos que a energia interna do nosso gás, eu vou trocar I por 3, 3 vezes 1 dá 3, nós vamos concluir que a energia interna desse gás vai ser 3 meios de nRT. Veja só, é a própria relação da energia interna que nós já tínhamos estudado na primeira lousa. Então, concluímos que pelo menos para um gás monoatômico ideal, o princípio da equipartição de energia é válido, certo? E aí, senhores, continuando, nós podemos discutir, por exemplo, como que isso se comportaria no caso de um gás diatômico, por exemplo. Se o gás é diatômico, eu vou ganhar mais graus de liberdade. Porque, Samuel, ele vai ter mais dimensões para se mover? Ele vai ter mais dimensões além das 3 dimensões espaciais? Não, claro que não. Ele vai continuar, para transladar, ele continua tendo os mesmos 3 graus de liberdade. Entretanto, se eu estiver falando de um gás diatômico, ele ainda também tem a possibilidade de girar, certo? Vamos lá, ó. Se eu estiver estudando um gás diatômico, ou seja, um gás formado por moléculas nas quais existem 2 átomos ligados, um gás diatômico, todo gás diatômico, como você vê em química, né, ele é formado por moléculas lineares. Deixa eu colocá-las mais pertinho aqui. Então imagine que eu tenho aqui, olha, 2 moléculas interligadas, certo? Tem 2 moléculas interligadas e eu vou estudar os graus de liberdade desse sistema. Primeiro grau de liberdade, vou falar aqui do movimento vertical das minhas moléculas, elas podem se mover aqui dentro do eixo Z.
Segundo grau de liberdade, elas podem se mover dentro do eixo X, aqui na horizontal. E o nosso terceiro grau de liberdade, do eixo Y, perdão, e o nosso terceiro grau de liberdade, elas podem se mover dentro do eixo Z. E aí, senhores, os 3 graus de liberdade de translação, eles continuam existindo, certo? Então, eu continuo possuindo 3 graus de liberdade para a translação. Então, na translação, eu continuo tendo 3 graus de liberdade. Vamos simplificar aqui. Entretanto, além da translação, nesse caso, eu também posso ter rotações, certo? Eu posso ter, por exemplo, essa molécula girando em torno do eixo Z. Ó, ela pode estar, por exemplo, nessa posição, nessa posição. Da mesma maneira, eu também posso ter ela rotacionando. Pô, gente, eu marquei eixo Z aqui, mil desculpas, eixo X. Eu também posso ter ela rotacionando em torno do eixo Z. Opa, se ela estiver rotacionando em torno do eixo Z, olha, ela pode estar nessa posição, nessa. Agora, no eixo Y, é uma rotação desprezível, porque como o tamanho dessas bolinhas é infinitamente muito pequeno, quando eu girar as minhas moléculas, além de eu pressupor uma simetria, né, quando eu girar, isso não vai ter efeito no sistema. Então, eu vou ganhar 2 graus de liberdade em razão da rotação. Então, por conta da translação, 3 graus de liberdade e por conta da rotação, eu tenho 2 graus de liberdade. Conclusão, portanto, se eu tenho um gás diatômico, eu tenho 3 mais 2, eu tenho 5 graus de liberdade. Então, para o gás diatômico, 5 graus de liberdade. E aí, com isso, se eu tenho 5 graus de liberdade, consequentemente, o meu I, que é o número de graus de liberdade, vai valer 5. E se I vale 5, eu consigo escrever a minha equação para a energia interna. Para o gás diatômico ideal, a minha equação para a energia interna vai ser igual a 5 vezes 1, 5. 5 meios de nRT. Então, para um gás diatômico ideal, 5 meios de nRT. Senhores, em todos esses casos, nós estamos desprezando alguns graus de liberdade que poderiam existir. Por exemplo, eu poderia ter um grau de liberdade de vibração da molécula. Geralmente, no caso do monatômico não, porque é uma molécula só. Então não faria sentido. O movimento vibracional dela, em termos de transladar o átomo, ele já é considerado quando eu considero os 3 eixos. Agora, no caso de uma molécula diatômica, a gente tem alguns modelos que tratam uma molécula diatômica, por exemplo, como um sistema massa-mola. As 2 moléculas, o sistema vai ter uma vibração natural, né? Uma vibração natural da molécula. Só que para temperaturas baixas, essa energia é muito pequena, então a gente despreza. E quando eu digo temperaturas baixas, assim, eu estou falando de temperaturas do dia a dia, certo? Então a gente desconsidera esse grau de liberdade que o sistema diatômico poderia ter. Bem, o último caso que nós vamos estudar, então nós estudamos para 1, nós estudamos para 2, e agora de 3 moléculas para frente, aí eu já começo a adquirir todos os graus de liberdade, certo? 3 moléculas para frente, eu já começo a ter todos os graus de liberdade que eu posso ter, levando em conta as considerações que nós estamos fazendo. Então, no poliatômico, se eu considerar um gás poliatômico,
eu vou estar considerando que há tanto a liberdade de translação para os três eixos, como também vai existir a liberdade de rotação para os três eixos. Porque se eu colocar mais uma molécula aqui, por exemplo, mais um átomo aqui, formando uma molécula de 3 átomos, ela vai ter também a liberdade de rotação no eixo Y, certo? Então, para um gás poliatômico, eu vou ter 6 graus de liberdade, certo? Então, para um gás poliatômico, vão ser 3 graus de translação e 3 graus de rotação. Então, aqui, olha, 3 graus de translação, os mesmos 3 que a gente tem usado desde o começo, e também, né, 3 graus agora de rotação. Então, senhores, se eu tenho 3 graus de translação e 3 graus de rotação, portanto, nós teremos 3 mais 3, 6 graus de liberdade. E tendo 6 graus de liberdade, nós concluímos, né, utilizando nosso princípio da equipartição de energia, que como I vale 6, então a minha energia interna do gás vai ser igual a 6 vezes 1, 6, sobre 2 nRT. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a minha energia interna vai ser igual a 3 nRT. 3 porque é 6 sobre 2, hein, gente? Seria 6 meios de nRT. Só que 6 meios eu posso fazer a divisão, né? E aí fica 3 nRT para o gás poliatômico ideal. Beleza, senhores? Então, com isso, nós temos todos os casos que você precisa saber da energia interna de um gás ideal.